Stephen Legg, very kindly coming and sharing in fellowship with us this morning, and will bring the word of God to us. Thank you, Stephen. Stephen Legg, que felizmente vai trazer a palavra para nós esta manhã, e vamos compartilhar a palavra em conjunto. Thank you, David. Thank you, Josiah. Bon dia. Good morning to you all. Bom dia para vocês todos. I want to read this morning from the book of Ephesians. We've got two readings, the book of Acts about the church in Ephesus. And the first reading is Acts chapter 18, verses 19 to 28. I'll read first, and then Josiah can read the translated version. Eu quero ler de Atos capítulo 18, versículo 19 a 28, e depois de capítulo 19 a 8 a 10, onde eu vou ler, ele vai ler primeiro em inglês e depois eu vou ler em português. Thank you. They arrived at Ephesus, where Paul left Priscilla and Aquila. He himself went into the synagogue and reasoned with the Jews. When they asked him to spend more time with them, he declined. But as he left, he promised, "I will come back if it is God's will." Then he set sail from Ephesus. And when he landed at Caesarea, he went up and greeted the church, and then went down to Antioch. After spending some time in Antioch, Paul set out from there and travelled from place to place throughout the region of Galatia and Phrygia, strengthening all the disciples. Meanwhile, a Jew named Apollos, a native of Alexandria, came to Ephesus. He was a learned man with a thorough knowledge of the scriptures. He had been instructed in the way of the Lord, and he spoke with great fervour and taught about Jesus accurately, though he only knew the baptism of John. He began to speak boldly in the synagogue. When Priscilla and Aquila heard him, they invited him to their home and explained to him the way of God more adequately. When Apollos wanted to go to Achaia, the brothers encouraged him and wrote to the disciples there to welcome him. On arriving, he was a great help to those who by grace had believed, for he vigorously refuted the Jews in public debate, proving from the scriptures that Jesus was the Christ. Então, Atos 18, de 19 a 28. E chegou a Éfeso e deixou-os ali. Mas ele, entrando na sinagoga, disputava com os judeus, e rogando-lhes eles que ficassem por mais algum tempo, não conveio nisso. Antes se despediu deles, dizendo: "Querendo Deus, outra vez voltarei a vós." E partiu a Éfeso. E chegando a Cesareia, subiu a Jerusalém, e, saudando a igreja, deixou Antioquia. E, estando ali algum tempo, partiu, passando sucessivamente pela província de Galácia e da Frígia, confirmando todos os discípulos. E chegou a Éfeso um certo judeu, chamado Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente e poderoso nas Escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito. Falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga e, quando o ouviram, Priscila e Aquila, o levaram consigo e lhe declararam mais pontualmente o caminho de Deus. Querendo ele passar a Acaia, o animaram os irmãos e escreveram aos discípulos que o receberam, o qual, tendo chegado, aproveitou muitos aos que pela graça criam. Porque com graça convencia publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. And then just 3 verses from Acts chapter 19, from verses 8 to 10, where Paul returns back to Ephesus. E depois mais 3 versículos do capítulo 19, de versículos 8 a 10, quando Paulo volta a Éfeso. Paul entered the synagogue and spoke boldly there for 3 months, arguing persuasively about the kingdom of God.
But some of them became obstinate. They refused to believe and publicly maligned the way. So Paul left them. He took the disciples with him and had discussions daily in the lecture hall of Tyrannus. This went on for 2 years, so that all the Jews and Greeks who lived in the province of Asia heard the word of the Lord. E, entrando na sinagoga, falou ousadamente e, por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Mas, alguns deles se endureceram e não obedecem, falando mal do caminho perante a multidão. Retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. E durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, assim judeus como gregos. I want to think this morning about Christians in action. Eu quero pensar esta manhã em crentes em ação. What are the two great functions of the local church and Christians? E quais são as 2 grandes funções da igreja local e dos cristãos? The first one is evangelism, to spread the good news of Jesus Christ. A primeira é as boas novas, evangelismo, aliás, para espalhar as boas novas de Jesus Cristo. To desire change, not political or social change in society. Primarily our task is spiritual, to see people moving from darkness to the glorious light in Jesus Christ. Desejar mudança, não mudança política ou social na sociedade. A nossa tarefa é principalmente espiritual, ver as pessoas a passarem das trevas para a luz gloriosa em Jesus Cristo. If we really know Jesus in our lives, by the power of the Holy Spirit, we will want others to experience the same. We know that people without Jesus are lost and are facing an eternity away from him. Se realmente conhecemos Jesus nas nossas vidas, pelo poder do Espírito Santo, vamos querer que outros experimentem o mesmo. Sabemos que as pessoas sem Jesus estão perdidas e enfrentam uma eternidade longe dele. The church's commission is worldwide and embraces all. Our mandate is given to us by the risen Lord just before his ascension. And in Matthew 28, verse 19, he says, "Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you." A comissão das igrejas é mundial e abrange todas as pessoas. O nosso mandato é-nos dado pelo Senhor ressuscitado, pouco antes da sua ascensão. Mateus 28:19 nos diz: "Por isso, vai e faz discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que vos ordenei." And we will also need teaching, as it says, to obey the ways of God, to want to live in a way that pleases him, living by the Bible. E também falamos sobre o ensino, obedecer aos caminhos de Deus, querer viver da forma que Ele agrada, viver segundo a Bíblia. And we need both. Some churches are very good at teaching, unfortunately not so good at applying it practically. Some churches are very good at evangelism, but not very good at teaching. The local church needs both, equal importance placed on both. It is always a joy and a privilege to come to Spellow Lane, where we see both in place, teaching and reaching out. Everybody is welcome, trying to bring different nationalities, languages, and customs together to worship King Jesus. E precisamos de ambos. Algumas igrejas são muito boas a ensinar, infelizmente não são tão boas a aplicá-los de forma prática. Algumas igrejas são muito boas a evangelizar, mas não muito boas a ensinar. A igreja local precisa de ambos, dando igual importância a ambos. É sempre um privilégio e uma alegria vir à Spellow Lane, onde vemos ambos no lugar, ensinar e estender a mão. Todos são bem-vindos, tentando reunir diferentes nacionalidades, línguas e costumes para adorar o Rei Jesus. Paul is in Ephesus. In verse 19, it says very simply, they arrive in Ephesus. E Paulo está em Atos de Éfeso, no capítulo 18, versículo 19. Eles chegam a Éfeso. He's on his third missionary journey.
in chapter 18 of verse 1, he left Athens and came to Corinth before going on to Ephesus. His God-given strategy is to concentrate on the larger cities. From there, the gospel can spread out into smaller places. Ele está na sua terceira viagem missionária, capítulo 18, versículo 1, que nos diz que ele deixou Atenas e foi para Corinto, antes de seguir para Éfeso. A sua estratégia dada por Deus é concentrar-se nas cidades maiores. A partir daí, o evangelho pode espalhar-se para locais mais pequenos. Why is he traveling to so many places? Well, he was chosen by the Lord Jesus Christ for this task. In Acts chapter 13, in verse 47, it says, I have made you a light for the Gentiles, that you may bring salvation to the ends of the earth. He was faithful to God. After his dramatic conversion, he spent the rest of his earthly life seeking to be a faithful missionary, enduring many hardships, beatings, time in prison, and even false accusations from other believers. He persevered unto his death. E por que é que ele viaja para tantos sítios? Foi escolhido pelo Senhor Jesus para esta tarefa. Atos 13:47 nos diz: Fiz-vos luz para os gentios, para que traga salvação até os confins da terra. Foi fiel a Deus após a sua conversão dramática. Passou o resto da sua vida terrena procurando ser um missionário fiel, suportando muitas dificuldades, incluindo espancamentos, tempo na prisão e até falsas acusações de outros crentes. Perseverou até a sua morte. Well, how does he reach the people of Ephesus with the gospel of Jesus Christ? Então, como é que ele consegue chegar ao povo de Éfeso com o evangelho de Jesus Cristo? Well, what was Ephesus like? Como é que era Éfeso? It was a busy cosmopolitan city. Era uma cidade cosmopolita, movimentada. Around 250,000 people lived there, mainly Greeks, but also some Romans and Jews. Cerca de 250.000 pessoas viviam lá, principalmente gregos, romanos e judeus. It was a major port. Shipping had made this a prosperous city. Importante porto, transporte marítimo tornou para uma cidade próspera. It was the capital of the Roman province of Asia. Era a capital da província romana da Ásia. It was geographically part of what is today Turkey. However, everything about it was Greek, the culture and the language. Geograficamente fazia parte de onde hoje está a Turquia. No entanto, tudo nele era grego, a cultura e a língua. But it was full of false religion. The Temple of Diana, the Roman name for the Greek goddess Artemis. It was linked to fertility. This temple is a magnificent structure of over 100 marble pillars, one of the 7 wonders of the ancient world. Mas era uma cidade cheia de falsas religião. Templo da Diana, nome romano da deusa grega, a Artemis, ligado à fertilidade. Este templo é uma magnífica estrutura com mais de 100 pilares de mármore, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. What's Paul's strategy? It says that he goes by himself to the Jewish synagogue. And then in verse 19, he reasons with them. He presents facts that are indisputable. He really wants them to believe in these things. They would have heard what he preached elsewhere, perhaps, that Jesus was the promised Messiah. He's really fully God, has always been, was not created. He was crucified and rose again the 3rd day. He would have been pointing out various passages from the Old Testament that prove this. Então, qual era a estratégia do Paulo? Ele vai sozinho à sinagoga judaica. Em versículo 19, ele raciona com eles, apresentam fatos que são discutíveis. Ele quer mesmo que acreditem nestas coisas. Teriam sido o que ele pregava noutros lugares, que Jesus era o Messias prometido, que é realmente plenamente Deus. Sempre foi, não foi criado. Ele foi crucificado e ressuscitou no 3º dia. Ele teria estado a apontar várias passagens do Antigo Testamento que provassem isso. But what was the initial response? In verse 20, it says there's some interest shown. The Jews want him to spend longer with them, but Paul declines.
God sometimes moves us on, even when there are opportunities where we are. But Paul promises them he will return if it is God's will. We are always directed by the Lord. It is he that opens and closes doors in our life. Sometimes there are delays before we can return to carry out unfinished business. God always knows best, doesn't he? Our times are in his hand. Então, qual é a resposta inicial que nós vemos em versículo 20? Há alguns interesses mostrados. Os judeus querem que ele passe mais tempo com eles, mas ele recusa. Deus, às vezes, faz-nos seguir em frente, mesmo quando há oportunidade onde estamos. Mesmo quando há oportunidade onde estamos. Mas Paulo promete-lhes que voltará, se for a vontade de Deus. Somos sempre guiados pelo Senhor. É Ele quem abre e fecha portas na nossa vida. Por vezes há atrasos, antes de podermos voltar para tratar de assuntos não explorados. Deus sabe sempre o melhor. Os nossos tempos estão nas suas mãos. So Paul, in verse 21, departs from Ephesus. He sets sail from there and he goes to Caesarea, Antioch, and throughout the region of Galatia. And he's seeking to encourage believers in these places. He greets them and seeks to strengthen them. Do we go out of our way to help fellow believers? Do we speak a word of help to them so that they may be strengthened in the Lord? Paulo parte de Éfeso, em versículo 21, depois de zarpar de Éfeso, vai para Cesaria, Antioquia, e por toda a região de Galácia. Procura encorajar os crentes nestes lugares. Ele sauda-os e procura fortalecê-los. Devemos esforçar-nos para ajudar outros crentes? Devemos tentar preferir uma palavra de auxílio para que sejam fortalecidos no Senhor? So, Paul has left Ephesus for a time, but now Apollos comes to the synagogue. Então, Paulo sai de Éfeso por algum tempo, mas depois ele chega a Apolo para dirigir a sinagoga. So God has not left these inquiring Jews without any gospel light in Paul's absence. Então, Deus não deixou estes judeus curiosos sem qualquer luz do Evangelho na ausência de Paulo. He sent along another Jew called Apollos. He's from Alexandria. Ele enviou outro judeu chamado Apolos, que é de Alexandria. Alexandria is a large port in Egypt, another thriving city, a city that was renowned for educational learning. It was part of the Roman Empire, but influenced by Greek culture. You know, the timing of God is always perfect. He sees the complete picture. Alexandria é um grande porto no Egito, outra cidade próspera. Uma cidade conhecida pela aprendizagem educativa. Fazia parte do Império Romano, mas foi influenciado pela cultura grega. O tempo de Deus é sempre perfeito. Ele vê o quadro completo. Now, what's Apollos like? He's a humble, godly servant of the Lord. This is a character type that God uses. He is learned in verse 24 and has great academic abilities, but he never boasts of, or uses these in the wrong way. Então, como é que é o Apolos? Ele é um humilde servo piedoso do Senhor. Este é o tipo de personagem que Deus usa. Ele é informado que, no versículo 24, tem grandes capacidades académicas, mas nunca se gaba delas, nem as usa de forma errada. He has a knowledge of the scriptures, and he uses the knowledge that God's given him to study the scriptures. His academic searching has led him not away from God, but to God. And biblical Christianity can stand up to the most rigorous academic testing. It will never disappoint true believers, and it will never fail us. Ele tem um conhecimento profundo das Escrituras. Ele usa o conhecimento de Deus que Deus lhe deu para estudar as Escrituras. A sua busca académica levou a Deus, não a partir dele. O cristianismo bíblico pode resistir aos testes académicos mais rigorosos. Nunca desiludirá os verdadeiros crentes, nem os falhará. And Apollos had been instructed in the ways of the Lord. He knew the Old Testament well.
He believed what John the Baptist had taught, the need of repentance to be accepted by God, the need to live a life pleasing to God. And he believed that Jesus is the Lamb of God who would come to take away the sins of the world. Ele tinha sido instruído no caminho do Senhor, conhecia bem o Antigo Testamento, ele acreditava no que João Batista tinha ensinado, a necessidade de arrependimento para ser aceito por Deus, a necessidade de viver uma vida agradando a Deus, e que Jesus é o Cordeiro de Deus que veio para tirar os pecados do mundo. And how does he speak to them in the synagogue? Well, with great fervour in verse 25 and boldness, verse 26. He's given them a message they are not readily going to accept. He speaks with conviction. He really believes what he is saying. He is passionate. Como é que lhes fala na sinagoga? Com grande fervor, que nós vimos em versículo 25, e ousadia, que nós vimos em versículo 26. Ele está a dar-lhes uma mensagem que eles não vão aceitar facilmente. Como convicção, ele acredita mesmo no que diz, é apaixonado. And in verse 25, it says he taught about Jesus accurately. He passes on what he's learned in a patient, understandable way to his hearers. And he wants others to come to know the Saviour he loves. Do we desire the same? He is using the Old Testament to show them that Jesus is the Christ, the promised Messiah. E o versículo 25, ele ensina sobre Jesus com precisão. Transmite o que Deus aprendeu, transmite o que aprendeu, desculpem, de forma paciente e compreensível aos seus ouvintes. Ele quer que os outros conheçam o Salvador, que ele ama. Será que desejamos o mesmo? Ele está a usar o Antigo Testamento para lhes mostrar que Jesus é Cristo, o Messias prometido. But something's lacking in Apollos. He's accurate in all he's telling them, but only as far as his knowledge allows. Mas o que falta nos Apolos é preciso em tudo o que lhes diz, mas apenas até onde o seu conhecimento permite. He needs to be updated. He only knows of the baptism of John the Baptist, and this was at the start of the ministry of Jesus. Ele precisa de ser atualizado. Só conhece o batismo de João Batista. Isto foi no início do ministério de Jesus. He has come from Alexandria, another port, but some distance away in northern Egypt. How sad he doesn't know about the crucifixion, the resurrection, the ascension of Jesus, and the coming of the Holy Spirit in great power. This wasn't his fault, but news travelled slower in those days. Ele veio de Alexandria, outra cidade portuária, mas muito longe no norte do Egito. Que triste que ele não sabe da crucificação, ressurreição, ascensão de Jesus e a vinda do Espírito Santo em grande poder. Isto não foi culpa dele. As notícias circulavam mais lentamente naqueles dias. So Paul's been to synagogue, Apollos is at the synagogue, and now God is going to send Priscilla and Aquila to help Apollos. Então, Paulo está na sinagoga, Apolo está na sinagoga também. Agora Deus vai enviar a Priscila e Aquila para a sinagoga. And see how God providentially brings events together. Agora vejam como Deus providencialmente traz os acontecimentos para ela. He sees the heart of Apollos and he knows that he is genuine. Ele vê o coração de Apolo que é genuíno. And Priscilla and Aquila go to the synagogue also as believers, but they don't know Apollos. E Priscila e Aquila também vão à sinagoga como crentes sem conhecer os Apolos. And they will be encouraged to hear this man speaking so truthfully about the Lord Jesus. But as they listen closely, they realize he's missing out on some important news. E ficaram encorajados ao ouvir este homem falar com tanta verdade sobre o Senhor Jesus Cristo, mas ao ouvirem atentamente percebem que ele está a perder uma notícia importante. So what do? They invite him to their house. Então o que é que elas fazem? Eles convidam ele para a casa delas. Notice, they don't try to correct him in public. They don't avoid him because his knowledge is lacking. They show warmth and love to him as Christians should do. Repara como não tentam corrigi-lo em público.
Eles não o evitam porque o seu conhecimento é insuficiente. Mostram-no calor e amor, como todos os crentes ou os cristãos devem fazer. And they invite him to their homes so that they can speak kindly and patiently with him, perhaps sharing a meal, building up a genuine friendship. And do we seek to use our homes in such a way for the Lord? Talvez partilhar uma refeição. Olha, desculpa, convidam-no para a sua casa para poderem falar com ele com gentileza e paciência. Talvez partilhar uma refeição, construir uma amizade genuína. Procuramos usar as nossas casas dessa forma para o Senhor. And they explain to him the way of God more accurately. E eles explicam no caminho de Deus com mais precisão. Picture this happy scene: the academic Apollos listening and being taught by tent makers. Imagina esta cena feliz. Os Apolos académicos a ouvir e a ensinar os seus a ouvir e a ser ensinados por fabricantes de tendas. Under God's hand, we all have a part to play in encouraging and helping fellow believers. Sob a mão de Deus, todos temos um papel a desempenhar, ao encorajar e ajudar os crentes. Apollos happily listening, his eyes lightening up and his face beaming as he is updated with the great victory of Jesus and the coming of the Holy Spirit. Apolo, ao ouvir alegremente, os seus olhos brilham e o seu rosto brilha ao ser atualizado com a grande vitória de Jesus e a vinda do Espírito Santo. Now in verse 27, Apollos, having been treated so kindly, is ready to go on in the service of the Lord. He goes on into Acacia, recommended by the believers in Ephesus, and he turns out to be a great help to the believers there. Well, do we make the most of our opportunities, helping fellow believers to grow in love and knowledge for the Saviour? E o versículo 27, Apolos, tendo sido tratado com tanta bondade, está pronto para servir ao Senhor. Segue para Acaia, recomendado pelos crentes em Éfeso. Revela-se de grande ajuda para os crentes de lá. Aproveitamos ao máximo as nossas oportunidades, ajudando os irmãos a crescer em amor e conhecimento para o Salvador. So at the synagogue, we've now seen Paul, who's departed. We've seen these other characters as well. And now Paul comes back to the synagogue. Então, nós vimos Paulo a sair da sinagoga e depois nós vemos as outros personagens também a sair da sinagoga. Agora estamos a ver Paulo a voltar para a sinagoga. And in chapter 19 and verse 8, it says, for 3 months he carries on speaking to the Jews there. E no capítulo 19, versículo 8, nós vemos que ele fica lá durante 3 meses a falar com os judeus. And then in verse 8, he argues persuasively for the kingdom of God. E no versículo 8, ele defende de forma convincente o reino de Deus. What a privilege for the people at this synagogue to have had Paul, then Apollos, and now Paul again. Que privilégio tiveram estas pessoas nesta sinagoga. Eles tiveram Paulo, depois Apolos, agora Paulo outra vez. But Paul has a mixed reaction in chapter 19 and verse 9. Mas Paulo tem uma reação mista no capítulo 19, versículo 9. Over time, some become obstinate, their hearts are hardened, they refuse to believe. How sad when we see this throughout this city here in Liverpool. This happens so often when the gospel is rejected. Com o tempo, alguns tornaram-se obstinados, os seus corações endureceram-se, recusam-se a acreditar. Que triste, mas vemos isto por toda esta cidade, em Liverpool. Isto acontece tantas vezes quando o evangelho é rejeitado. We need to be careful in our lives not to do this. Rather than putting up man-made barriers, we are to seek to know and to love God more. Temos de ter muito cuidado nas nossas vidas para não fazer isto. Em vez de erguermos barreiras criadas pelo homem, devemos procurar conhecer e amar mais a Deus. And it says they publicly maligned the way. E versículo 9, difamaram publicamente o caminho. They let it be known in the community that they reject Jesus as the Messiah, and they will continue to meet in the synagogue
And externally, everything will appear the same, but the Holy Spirit is not with them. Deixaram claro na comunidade que rejeitam a Jesus como Messias. Continuarão a reunir-se na sinagoga. Externamente, tudo parecerá igual, mas o Espírito Santo não está com eles. So what does Paul do? He uses the lecture hall of Tyrannus. Então, o que é que Paulo faz? Ele usa a sala de aula de Tíranos. One door closes. Uma porta fecha-se. Paul can no longer continue at the synagogue, Paulo já não pode continuar na sinagoga, but another door opens mas uma outra porta abre. in a public lecture hall. Numa sala de palestra pública. Now he can speak openly to Jews and Gentiles. Agora pode falar abertamente com judeus e gentios. Every day for 2 years, he is able to teach and discuss with genuine disciples. Todos os dias, durante 2 anos, consegue ensinar e discutir com discípulos genuínos. And this has a huge impact on all the surrounding area. E isto tem um enorme impacto em toda a área envolvente. And we're told all the Jews and Greeks of the province of Asia heard the word of the Lord. E todos os judeus e gregos na província da Ásia ouvem a palavra do Senhor. Well, what about us? Então, e no nosso caso? Do you believe in the wonderful gospel of Jesus? Acreditam no maravilhoso evangelho de Jesus? Dying for our sins by which we can have peace with God, or have we become hardened? Morrer pelos nossos pecados, pelo qual podemos ter a paz de Deus. Ficamos endurecidos? And if you believe, E se acreditares? are you seeking to grow as Christians? Será que estás a procurar crescer como um cristão? Living for God, putting Him first, Viver por Deus, pô-lo em primeiro lugar. wanting to make Him known, Querer torná-lo conhecido. humbly listening to the Word of God, Ouvir humildemente a palavra de Deus. making use of every opportunity, Aproveitar todas as oportunidades. and praying that He will direct us, opening and closing doors as He sees fit. Orar para que Ele nos guie, abrindo e fechando portas conforme Ele achar melhor. Well, thank you very much for listening. Muito obrigado por ouvir. God bless you. Deus abençoe.